É bom, né? E por isso que é bom estar também na sua dependência. Os irmãos podem tomar assento. Eu vou estar louvando ao Senhor. Aleluia. Logo já estarei entrando na palavra do Senhor. O Senhor tem falado fortemente ao nosso coração. Continuará falando até o fim dessa reunião. Porque o Senhor é fiel e Ele conhece os seus. Amém? Quero convidar você a adorar o Senhor, a glorificar. Continue oferecendo o teu melhor nesta manhã. Porque o Senhor está aqui ouvindo a tua petição. O Senhor está aqui ouvindo o teu clamor. Então não fique desapercebido. Invista no céu. Porque o céu tem investido em ti nesta manhã. Amém? Aleluia. Eu nasci para te adorar e te louvar, Senhor. Oh, glória. Tu és fiel, Jesus. Glória. Oh, aleluia. Santo, santo és tu, Pai. Obrigado, meu Deus. Toda honra e toda glória para ti, Senhor. Aleluia. Já tentaram te calar com palavras que doeu no coração, mas continuou achando. Sim, se pedradas receber, eu sei o quanto que doeu, mas segue sempre em frente. Deus dá forças pra vencer. Se Deus está contigo, vai chegar. Não importa a tempestade desse mar, é Deus quem garante. Se a escuridão da noite atrapalhar, Ele é nossa luz pra clarear. E a vitória é nossa. A vitória é tua nessa manhã. Oh, aleluia! Então não há porquê parar, não há motivos para desanimar. A vitória já é sua pelo sangue de Jesus. Se Deus está contigo, vai chegar. Não importa a tempestade desse mar, é Deus quem garante. Se a escuridão da noite atrapalhar, Ele é nossa luz pra clarear. E a vitória é nossa. Oh, aleluia. Ele conhece a tua situação nesta manhã. Ele já preparou e decretou a vitória sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Oh, aleluia, que é sobre ti. Se Deus está contigo, vai chegar. Não importa a tempestade desse mar, é Deus quem garante. Se a escuridão da noite atrapalha, Ele é a nossa luz pra clarear. E a vitória é nossa. Sim, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Aleluia, a vitória é nossa através do sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, igreja? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada Santo Deus. em Atos dos Apóstolos. Glória. Atos, o capítulo é o 12 e o versículo é o 5 a seguir. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o versículo 5 a seguir. Louvado, exaltado é o teu santo nome, Jesus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5 a seguir. Glória a Deus. Glória a Deus. Os que acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, pois, era guardado na prisão,
mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das suas mãos as cadeias. Amém? Você pode tomar o teu assento, louvando, exaltando o nome santo do Senhor. Eu quero te dizer nesta manhã que há poder na oração. Aleluia. Se todos soubessem o quanto o Senhor realiza grandíssimas obras através da oração, nesta manhã haveria muitas pessoas de joelhos, buscando, suplicando e adorando ao Senhor. Sabemos que a oração, ela é a súplica, é o pedido que nós direcionamos ao Senhor, aos céus, porque sabemos que somente o Senhor, Ele pode resolver qualquer situação. É verdade, Jeová. Servimos um Deus que é fiel, servimos um Deus que é longânimo, servimos um Deus que é todo-poderoso, que está acima de todos os nomes. Louvado seja Deus. E nesta manhã nós temos a certeza, nesta manhã de consagração, que o que nós estamos fazendo aqui, o céu tem reconhecido. Aleluia. Porque sabemos que quando entramos em oração, aleluia, entramos também com um propósito a Deus. Amém. Propósito de se revestirmos, de buscarmos mais a graça da sabedoria e do entendimento do Senhor. O que estamos fazendo nessa reunião, nós estamos buscando mais e mais da presença de Deus. É o que agrada ao Senhor nesta manhã, que a sua igreja venha estar unida unanimemente em oração. Aleluia. Aquele que ora vence. Aquele que ora, ele sabe que ele vence qualquer adversidade, qualquer batalha, porque ele sabe que a guerra é sobrenatural. Ele sabe que a guerra que ele enfrenta é espiritual. E aquele que nos chamou, ele está aqui para nos direcionar ao centro da sua vontade. Aleluia. Atos 12 fala sobre a prisão, mas também fala sobre o livramento de Pedro. O Senhor, ele sempre vai entrar com livramento na vida de alguém. Quando existe oração. Quando existe um clamor e um pedido a Deus. Você está aqui nesta manhã, pode ter certeza. O Senhor, ele já entrou com livramento. Ele já entrou com propósito. Ele já abriu as portas que estão fechadas. Porque na presença do Senhor, o milagre vem. Atos também fala que naquele tempo a Bíblia diz que o rei Herodes, ele estendeu as mãos sobre algumas pessoas da igreja para maltratar, para matar, para se colocar como influência sobre aquelas vidas. E no tempo em que ele fazia tantas coisas horríveis sobre a igreja do Senhor, a Bíblia diz que havia uma comoção, mas também havia uma liberdade pela vida dos judeus. Eles estavam se alegrando, algum deles, pela motivação que fazia Herodes entrar e realizar essa barbaridade. Mas no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, a Bíblia expressamente diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor, ele vem para que nós venhamos ter vida e vida com abundância na sua presença. Ou seja, o Senhor, ele vem para envergonhar o inferno. Aleluia. O Senhor, ele vem para derrotar as obras do nosso adversário. O inimigo, ele pode destruir, ele pode tentar até mesmo matar, mas é o Senhor quem nos concede vida, e vida com abundância. Vida com abundância fala sobre grande porção. Aleluia. Fala sobre fartura, fala sobre graça, sobre entendimento, prosperidade, material, espiritual. É o que o Senhor faz, ele age em todas as áreas da nossa vida, colocando e concedendo a nós aquilo que nós precisamos. Então, em Atos 12, no capítulo 2,
Herodes, ele já tinha matado a espada Tiago, como diz a Bíblia Sagrada, irmão de João. Então ali, ao ver que os judeus gostaram da sua atitude, ele continuou na sua prática. Nada o fez com que ele viesse parar ou com que ele viesse frear. Mas ele toma uma atitude, e nessa atitude Deus se revela a Pedro. A Bíblia diz que ele prende Pedro dentro de uma prisão. Mas como nós lemos no capítulo 12, no versículo 5, a Bíblia diz que Pedro ele era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Oh, glória, aleluia. Enquanto Pedro estava na prisão, Pedro ele não sabia, mas a igreja orava. Pedro ele não sabia, mas a igreja buscava por livramento pela vida de Pedro. A igreja estava consciente do que estava acontecendo. A igreja sabia que para combater o mal, somente a oração. Para combater o mal, a igreja precisava estar unida, clamando, glorificando, aleluia, e exaltando o nome santo do Senhor. A Bíblia nos mostra que quando nós estamos unanimemente orando e buscando a presença do Senhor, o Senhor ele entra com providência. Glória a Deus. Pedro ele estava dentro de uma prisão. Ele já sabia o que iria acontecer. Ele sabia que Herodes iria apresentar ele aos judeus e que, como aconteceu com Tiago, iria também acontecer com ele. Aleluia. Mas a sua vida não estava naquele momento nas mãos de Herodes. A sua vida estava nas mãos do Senhor. Como a nossa vida que está aqui nesta manhã, a nossa vida tem sido guardada pelos céus. Aleluia, glória. O Senhor tem nos guiado, tem nos conduzido e tem nos dado livramento. Enquanto nós estamos na presença do Senhor, buscando, orando e pedindo ao Senhor aquilo que o nosso coração deseja, o Senhor está bradando vitória, aleluia, sobre a nossa vida. Glória. Aleluia. A Bíblia diz que Herodes ele estava para comparecer naquela mesma noite em que Pedro ele estava preso dentro daquela prisão. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro ele dormia entre dois soldados. Estava preso, seus braços presos, seus pés presos. Estava em uma situação a qual ele não poderia sair dali. E ainda havia dois homens que guardavam a sua vida dentro daquela prisão. O que Herodes iria fazer naquela noite? Ele ia trazer um decreto. Ele ia anunciar a Pedro aquilo que seria feito sobre a sua vida. Mas aqueles que servem ao Senhor, eles temem a Deus. Aqueles que buscam a presença do Senhor, sabem que o Senhor é fiel em todo o tempo. Sabe que em todo o tempo o Senhor ele tem se manifestado e tem manifestado o seu poder. Aleluia. A Bíblia diz que em Atos 12, 7, o anjo do Senhor, ele resplandeceu uma luz na prisão, tocou em Pedro, tocou na ilharga de Pedro, ou seja, tocou ao lado de Pedro. Naquele exato momento em que o anjo toca a Pedro, ele estava dormindo. Eu imagino Pedro preso naquela prisão, talvez pensando, vou tirar o meu último sono, porque a minha vida já entreguei nas mãos do Senhor. Mas através da oração da igreja, através da oração de um povo que buscava, de um povo que adorava, o Senhor envia o seu anjo e realiza uma grande obra. Ao tocar ao lado de Pedro, Pedro, ele imagina talvez que ele está sonhando. Pedro, ele imagina talvez que é uma visão mais embaralhada daquilo que está acontecendo. A Bíblia diz que ele se desperta e o anjo diz a ele, levanta-te depressa. Aleluia. Naquele exato momento em que o anjo diz, levanta-te depressa, o Senhor estava atendendo a oração e o clamor daqueles que buscavam a sua presença. Ao ser tocado e despertado, ele se levanta. Aleluia. E ao se levantar, a Bíblia diz, aleluia, que as suas mãos são libertas. E que naquele exato momento, o anjo do Senhor apenas diz para ele, veste-te,
coloque as sandálias aos teus pés. Aleluia. Mas também coloca a sua capa e segue-me. Aquilo parecia não ser real, mas o que chama a atenção de Pedro é que Pedro, ele obedece a ordem do anjo. Pedro, ele faz aquilo que o anjo do Senhor pede para que ele viesse fazer. E ele fez. O que traz a consciência a Pedro que aquilo não era um sonho, mas que aquilo era uma realidade, é que quando ele se coloca de pé e ele sai daquela prisão, ele se encontra dentro da cidade. E dentro da cidade ele começa a perceber que foi livramento de Deus. O Senhor estava arrancando ele das mãos de Herodes. E os judeus não iriam ver o que iria acontecer no dia seguinte sobre a sua vida, porque o Senhor tinha arrancado Pedro daquela prisão. Nós servimos um Deus que nos tira de situações que para nós parece tão difícil, parece ser tão impossível, mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que nos surpreende. O Senhor dá uma experiência a Pedro, aleluia, e ele verdadeiramente vê que é livramento de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Ele começa a considerar isso, que o Senhor estava com ele. A Bíblia diz que ele vai até a casa de Maria, mãe de João, e nesta casa havia um povo que buscava a presença de Deus em oração. Dentro da casa de Maria, o povo estava clamando. Dentro da casa de Maria, mãe de João, o povo estava de joelhos, orando pela vida de Pedro. Aleluia. E naquele exato momento, Pedro, ele bate a porta, anunciando a sua chegada, mostrando para aquele povo que o anjo do Senhor tinha o tirado de uma prisão. Mas a Bíblia diz que ao bater a porta, ninguém atende. Ao bater a porta, o povo estava clamando, talvez em voz alta. Quando nós oramos ao Senhor e quando nós clamamos, nós não vivemos mais neste mundo, nós vivemos no mundo espiritual. No mundo onde nós clamamos e sabemos que não existe problema e nem dificuldade. Sabemos que o céu se abre e o Senhor se faz presente em nossa vida. Eu creio que naquele exato momento o povo estava ligado no trono da graça. O povo não estava se preocupando com o que estava acontecendo no mundo, mas o povo estava se preocupando com o que estava acontecendo no mundo espiritual. O povo estava declarando a vitória. O povo estava clamando junto. O povo estava buscando em alta voz. Aleluia. Mas existe algo interessante, que quando Pedro abria, batia naquela porta. Aleluia. Glória a Deus. No meio daquele pátio, a Bíblia diz que a porta se abre. E uma menina chamada Rode, ela sai de dentro daquela casa. Ela observa que Pedro está batendo a porta. E ela se dirige até o povo que estava orando. Ninguém acredita naquela menina. Muitos dizem talvez ser uma visão, ser um anjo, mas que Pedro estava dentro de uma prisão. Não poderia estar batendo a porta. Mas o povo que estava orando por livramento, estava orando para que Pedro viesse a ser perto, mas não esperava que a resposta de Deus viria ainda naquela noite. Glória a Deus. Às vezes nós oramos e buscamos a presença do Senhor, pedimos por um milagre, por uma providência, e muitas das vezes não imaginamos que a nossa oração, ela pode ser ouvida no exato momento que nós pedimos e oramos. Nós servimos um Deus que conhece o nosso coração, conhece o nosso interior. Existem orações que o Senhor, Ele entra com providência na mesma hora. Existem orações que o Senhor demora para agir, mas tudo é um trabalhar de Deus em nossa vida. Em situações o Senhor, Ele quer nos ensinar. Em situações o Senhor quer mostrar para nós que Ele está no controle. O Senhor quer nos provar na oração. Mas quando é oração de livramento, igreja, o Senhor, Ele entra com providência na hora. E essa oração era a oração de livramento sobre a vida de Pedro. Então aquela menina
ela começa a ver o milagre de Deus. E quando o povo que estava orando e clamando cai na real e vê que era Pedro quem estava batendo a porta, eles puderam ver o testemunho de Pedro. Pedro começa a testemunhar o que aconteceu com ele dentro de uma prisão. A fé da igreja é renovada. A fé da igreja é transformada, porque é através da fé que o Senhor ele age. Então a oração é crer sem ver. Quando nós oramos, nós estamos crendo, mas nós não estamos vendo o livramento e nem o milagre. Mas o livramento e o milagre do Senhor está ocorrendo sobre nós. Aleluia. Então não importa o que tu apresentasse nesta manhã em oração a Deus. O que eu quero te dizer nesta manhã, que o Senhor ele já agiu com providência. Eu creio, aleluia. Que o Senhor ele já operou um milagre. Eu creio. Aleluia. Que o Senhor ele já operou aquilo que tu menos imagina sobre a tua vida nesta manhã. Porque enquanto você está aqui nesta manhã, o Senhor está providenciando aquilo que tu precisa dentro da tua casa. Aleluia. Lá o Senhor sabe as lutas e as guerras que tu tens enfrentado. Lá o Senhor sabe o clamor que tu tens levantado. Aquilo que tem incomodado o teu coração, aquilo que tem te inquietado, o Senhor ele sabe. Mas o que o Senhor quer de nós é que nós venhamos renunciar o nosso desejo, a nossa carne, e que nós venhamos confiar mais naquilo que o Senhor tem falado através da sua palavra. Estar nesta manhã na presença do Senhor, aleluia, é um sacrifício que poucos querem fazer. É um sacrifício que agrada a Deus, desagrada o inferno. Porque quanto mais nós nos colocamos, mais o inferno perde. Ele não tem como influenciar a tua mente para fazer aquilo que ele quer. Mas sabemos que ele está ao redor lutando, bramando, para que você venha desfalecer a tua fé em meio à adversidade. Aleluia. Mas é no meio da adversidade o Senhor ele se revela à sua igreja. A igreja precisa estar de joelhos. Aleluia. A igreja precisa se fortalecer na oração. É verdade. A igreja precisa buscar constantemente a presença do Senhor, para que ela venha permanecer de pé. Aleluia. Igreja que ora é a igreja que vence. Aleluia. Igreja que ora e que busca a presença Aleluia. do Senhor é a igreja que vê o milagre do Senhor. A experiência que Pedro teve dentro daquela prisão é a experiência que o Senhor quer nos dar. Pedro estava dentro de uma prisão. É verdade. E quando se sente aprisionados por situações adversas, quantas pessoas que nesta manhã se sentem sem força para realizar a obra de Deus, porque estão acorrentadas. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Porque foram pegas em situações difíceis pelo nosso adversário, a qual ele tem lutado, bramado, a qual ele tem instruído a viver uma vida de fracasso. Mas nós sabemos que através da oração nós conseguimos a libertação, a cura. Aleluia. Nós conseguimos a saúde espiritual. Nós conseguimos ver o milagre do Senhor. E o Senhor envia os seus anjos para entrar com providência na vida de cada um de nós. Você não está vendo nesta manhã, mas o que o Senhor está fazendo hoje vai alegrar o teu coração. Aleluia. O que o Senhor está fazendo nesta manhã, Ele está arrancando, Ele está desfazendo os laços do adversário contra a tua vida. Porque o que o inimigo quer é o que ele está investindo hoje. Ele está investindo para que você venha desanimar, para que você venha desacreditar no milagre, para que você venha duvidar da tua vitória. Mas nesta manhã, o Senhor confunde a ação do inferno e libera uma palavra de bênção, e libera uma palavra de vitória sobre a tua vida, porque o Senhor é fiel. Porque o Deus ao qual nós servimos, Ele é um Deus grande. Aleluia. Moisés, ele obtinha vitória quando ele subia o monte para orar. Quando a situação apertava no meio daquele povo, ele sabia que a saída era a oração.
Sabemos que conosco não é diferente. Quando a situação está difícil, nós oramos e falamos com Deus. Porque somente o Senhor, Ele pode mudar qualquer situação. A situação no meio do povo de Israel era mudada, era transformada. Porque havia alguém que estava na liderança, mas havia alguém que estava em oração, em constante oração. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos estar em constante oração. Não orar apenas hoje, que é uma manhã de consagração. Não orar apenas quando a situação está difícil, mas nós devemos orar e devemos vigiar. Orar e vigiar. Porque sabemos que o nosso adversário, ele não está brincando em serviço. Ele não está brincando. Muitas das vezes a gente começa a se lembrar, como eu também me lembro, de muitas pessoas que passaram pela minha vida, que eram pessoas que buscavam a presença do Senhor, que eram pessoas até mesmo que criticavam outras pessoas pelas suas atitudes, pelas suas ações. Aleluia. Pessoas até mesmo muito conservadoras naquilo que elas acreditavam, e muitas das vezes se tornavam pessoas críticas. Mas aonde se encontram essas pessoas? Algumas delas se encontram fora da direção de Deus. Aleluia. Porque pararam de orar, deixaram de vigiar, saíram do altar e começaram a olhar o que estava à sua volta, começaram a se distrair com coisas que estavam à sua volta. Glória a Deus. Nós não precisamos, irmãos, se distrair. Nós precisamos olhar para nós e ver o que realmente falta dentro do nosso coração. É mais intimidade, é mais oração, é mais comunhão. Não é com o nosso irmão, é conosco mesmo. Nós precisamos tirar a trave que está nos nossos olhos. Aleluia. Olhar e ver aquilo que está acontecendo sobre nós. Nós precisamos buscar. Nós precisamos orar. Precisamos sim orar pelo nosso irmão. Mas nós precisamos ser críticos com nós mesmos. Olhar para nós e ver, Senhor, eu tenho falhado, eu tenho faltado. Eu preciso te buscar mais. Eu preciso mudar naquela área. Eu preciso, Senhor, tomar uma atitude em relação àquilo que eu estou fazendo. Nós precisamos perceber, detectar em nós as faltas que estão em nós. Porque se nós não olharmos para as faltas que estão dentro de nós, irmãos, nós vamos perecer. Igreja, nós vamos perecer. Precisamos buscar mais. Como nessa manhã nós levantamos as nossas mãos e adoramos ao Senhor, dizendo a Ele que somente Ele é. Aleluia. Dizendo a Ele que somente Ele pode fazer. Nós precisamos fazer mais para o reino dos céus. Nós precisamos se colocar mais como servos, como filhos, como cristão diante dessa palavra e dizer, Senhor, eu preciso descer na Tua presença. Eu nasci para te adorar. Eu preciso me humilhar na Tua presença. Aleluia. Eu preciso viver o sobrenatural. Eu preciso viver experiências como Pedro viveu. E a cada um de nós, o Senhor quer mostrar aquilo como natural não vê, mas é apenas através da oração que nós vamos obter esse resultado. Ver o impossível, ver o milagre. Aquilo que você não tem hoje, você vai ter, mas é através da tua oração. Oh, aleluia. Então eu te digo algo nesta manhã, ore. Eu te digo algo nesta manhã, creia. Não desfaleça a tua fé. Aleluia. Permaneça firme naquilo que o Senhor te chamou, porque Ele é quem vai te capacitar. Nessa manhã o Senhor te levanta para um propósito maior. Nessa manhã o Senhor te mostra daquilo que Ele vai fazer, porque aquilo que Ele vai fazer é maior. Aquilo que Ele vai fazer na tua vida vai te surpreender. Mas é na oração, é no altar, é na renúncia, é na consagração, é no pagar o preço. Aleluia. Que você vai ver o milagre acontecer sobre a tua vida. Se a porta está fechada nesta manhã, ela vai se abrir. Se o inimigo tem se levantado para tentar arrancar aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, ele vai perder as forças hoje. Porque aquilo que o Senhor te deu, ninguém vai tomar de ti. Aquilo que é teu, ninguém
porque o Senhor é fiel e justo para fazer infinitamente mais. Amém? Eu quero convidar a igreja a estar de pé. Glória, louvado Eu sei